vamos aos conceitos de design, né? Para você que quer ser um desenvolvedor completo, você precisa saber pelo menos os conceitos e aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Então nós temos aqui 4 conceitos de design, que o primeiro é a proximidade dos elementos. E lembre-se que o design não é só para deixar o negócio bonitinho, não. Também tem a parte de usabilidade, né? A parte de usabilidade está embutida no design. Aqui eu tenho 2 layouts aqui desenvolvidos por mim, certo? Tem esse daqui, que foi feito com algumas cores espalhafatosas aqui, umas coisas que não combinam uma coisa com a outra. E esse daqui seguindo já alguns princípios aqui, alguns conceitos, beleza? Então, o nosso primeiro camarada aqui é o de proximidade, né? O que seria esse conceito? É quando você tem agrupamentos na sua aplicação. Então, você percebe aqui, ó, que aqui a gente tem um grupo de produtos, né? Grupos de produtos da minha loja, que por sinal está destacado aqui. E se eu quiser navegar, por exemplo, pelo meu site, pela minha aplicação, eu já sei que na hora de navegar eu tenho um menu aqui, que ele está totalmente agrupado, ó. Se eu quiser ir para a página inicial, para minhas compras, enfim, eu já sei aonde ir, porque essa parte já está agrupada. Pô, e se eu quiser, sei lá, editar um item da minha loja, eu já sei aqui, ó, que eu tenho um botão atualizar e ele se repete, né? Ele se repete pelo nosso layout aqui. Então, quando falamos de agrupamentos, falamos exatamente disso, de saber, de agrupar elementos e diversos elementos em alguns lugares específicos. Você percebe aqui nesse layout aqui, que aqui eu tenho, no menu eu tenho uma página inicial e tenho um sair. Logo aqui em cima eu tenho minhas compras, categorias, ou seja, as coisas não estão agrupadas todas em um lugar só. E isso acaba que confunde o usuário e a experiência dele fica horrível na hora de usar o seu site, aplicação, né? Então, vamos nos atentar aí, que é um dos conceitos muito importantes aí, que é o de proximidade, certo? O outro conceito aqui é o alinhamento, né? Quando a gente bate aqui o olho numa tela, por exemplo, a gente começa sempre de ler de esquerda para direita. É um costume do nosso cérebro aqui, pelo menos na parte ocidental do país. Tem países que se lê da direita para a esquerda, né? Mas como não é o nosso caso aqui, então o nosso cérebro sempre já bate aqui primeiro, pô, e já vem direita, depois para cá, direita. Ou seja, já leio aqui direto o logotipo, né, o nome da minha loja. Aqui não tem nada, retorno para cá. Aqui, antes do meu cérebro ler essa parte aqui, ele vem aqui para o menu e aqui eu já consigo me situar. Eu falo, então aqui eu tenho o meu menu. E percebe que todos os alinhamentos eles se encaixam, né? Por exemplo, este camarada aqui tem um alinhamento, ó, de 15 pixels. Aqui tem outro de 15 pixels. O alinhamento desses elementos aqui, ó, como eles se encaixam perfeitamente, né? Então, é mais gostoso de ver um site assim, todo alinhado, todo corretinho, do que uma situação dessa aqui, por exemplo, ó, onde eu tenho alinhamento de texto centralizado, aqui esse componente também centralizado, esses aqui para a esquerda, esse aqui para a esquerda, aqui no meio, aqui esquerda, direita. Então fica tudo bagunçado, você não tem um foco de onde começar a ler as coisas do seu site. Tá tudo bagunçado aqui. Então a gente precisa ter o alinhamento das estruturas aqui, seja de texto, tanto para a direita, ó, que se eu vier aqui e colocar esse alinhamento para a direita, ele já vai me dar uma facilidade boa aqui do que eu quero ver, né? Sem jogar isso aqui para cá também. Então já vai ficando mais uniforme, né? O alinhamento vai se enquadrando melhor. Então, vamos nos preocupar também com o alinhamento. Vamos seguir um padrão. Se a gente começar assim, alinhando para a esquerda ou para a direita, que seja, ou no centro, tudo bonitinho, que seja. Mas vamos seguir esses padrões aqui para não ficar bagunçado na hora da leitura. Eu sei que quando a gente está começando, a gente acaba querendo colocar cores bacanas, cores que eu gosto. Pô, eu adoro vermelho, vou colocar um vermelho. Só que eu também gosto muito de azul, então eu coloco um azul.
tem que ter cuidado para não ficar um carnaval, né, a nossa aplicação. Aqui a gente tem um contraste. Então, por exemplo, aqui no meu menu eu tenho um contraste de que significa que a minha loja está selecionada aqui, né? Você percebe aqui que até que ele tem uma redundância de nome, já para significar isso. Quando eu clicar aqui, essa parte do menu é ativa, então aqui está a minha loja, correto? Se eu clicasse aqui, o título mudaria para minhas compras e aqui a lista de minhas compras. Então, a gente percebe que aqui as coisas têm contraste, né? Por exemplo, o título desse produto aqui, ele está destacado, ele já mostra para o que ele veio, né? Realmente, né? E se a gente for comparar aqui, aqui a gente já... Aqui até que tem um certo contraste. Por exemplo, nesse título aqui de produto, a gente já consegue bater o olho e ver que esse título representa ele. Mas vamos supor que não tivesse o contraste, que fosse da mesma cor, da mesma fonte, ó, 16 pixels regular dessa daqui. Então, vamos botar aqui um 16 pixels e regular. E aqui é a mesma coisa, 16 e regular. Percebe que aqui a gente não sabe onde começa, qual é essa camisa ou qual é essa bermuda, se a gente não lê aqui especificamente, isso aqui é uma bermuda. A gente não tem o contraste das coisas e acá a gente acaba se perdendo. E existem algumas outras formas também que quando a gente não, nesse caso aqui é quando a gente não tem quase contraste nenhum. Mas tem aqueles problemas que é quando a gente tem contraste demais. E isso também acaba sendo um problema, porque quando tudo é contrastado, nada é contrastado. Vamos perceber aqui, ó, se eu colocar aqui esse título aqui, de uma cor mais destacada aqui também, né? Vou colocar um vermelho aqui, vou colocar uma fonte maior de 40, sei lá quantos pixels, 36 pixels. Vou centralizar aqui. Aqui a gente já percebe que as coisas não são tão contrastadas assim, ó. Minha loja já não tem um contraste legal com esse camarada aqui e tal, então acaba que o nosso olho ele não é guiado por esses contrastes, diferente daqui, como aqui a gente já tem, ó, tá, minha loja, beleza, já tá contrastado, já sei que eu tô na minha loja, aqui o nome da minha página, aqui cada elemento. Então, acho que deu para pegar bastante sobre essa parte de contraste, né? E temos também a parte de repetição. O que seria essa repetição? São elementos que se repetem no nosso site e que faz com que a gente, assim que bater o olho naquele elemento, a gente já sabe o que é. Por exemplo, essa parte de cores aqui, ó. Se eu fosse rolando, se tivesse dezenas de produtos aqui, milhares de produtos, e eu fosse rolando o scroll, minha consciência já ia saber que aqueles elementos coloridos que tem aqui, esses quadradinhos aqui, são as cores dos meus produtos. Além disso, quando eu clicar aqui em minhas compras no menu, deixa eu fechar aqui os outros menus. Quando eu clicar em minhas compras aqui, esse camarada aqui vai ser destacado, deixando esse aqui preto e agora esse aqui azul. Isso vai mostrar para mim que existe um comportamento de repetição, onde tudo que tiver selecionado vai ser azul. Aqui no meu botão, a mesma coisa. A partir do momento que eu ver um elemento com esses padrões aqui, o meu cérebro já vai identificar, aquilo ali é um botão, certo? Aqui, por exemplo, a gente não tem alguns elementos de repetição que deveria ser, apesar de eu ter copiado e colado algumas coisas daqui, né? Então, se você for ver os botões, eles foram repetidos aqui, porém numa cor totalmente diferente. Vamos supor que eu gosto de azul, gosto de verde, gosto de vermelho e gosto de lilás. Vai chegar um momento que vai ser tanta cor diferente que eu não vou saber às vezes se é um botão, se é um label, se é algo do tipo. Então, ter um padrão direto e ter ele repetido sempre vai fazer que nosso cérebro identifique o mais rápido possível aquele elemento sem antes parar para ler sobre ele,
né? Porque nesse caso aqui, só de eu saber que aqui é atualizar, quando eu for descendo o browser, quando eu for descendo o scroll, na verdade, eu já vou saber que aquele botão é o atualizar. Já vai estar na minha mente isso. Então, esse aqui são os princípios aqui, né? Os nossos conceitos de design. Se a gente aplicar eles, a gente consegue fazer coisas bem bacanas, né? Esse layout aqui está bem simples, mas você consegue fazer coisas bem bacanas e até mais animadas, né? Mais coloridas, sem perder o foco da sua tela aí, do seu layout, da sua aplicação. Muito bom esses conceitos, né? Antigamente a gente não se preocupava muito com esse negócio de usabilidade, os softwares eram desenvolvidos de qualquer jeito, entre aspas, né? E a gente tinha manual para saber como trabalhar com aquele software. Hoje não, hoje a gente usa mecanismos do cérebro para que a gente faça com que aquele usuário tome a direção correta e a navegação correta no nosso site. E para quem não trabalha com designers, é muito importante a gente saber desses princípios. Porque quando a gente trabalha com designer, às vezes as coisas vêm mastigadinhas e a gente não sabe o porquê das coisas, né? O porquê que acontece. E quando a gente tem que se virar de fato, para deixar uma usabilidade bacana do nosso sistema, do nosso site, que seja, a gente aplicando esses princípios, a gente consegue fazer bastante coisa legal. Então, fica a dica aí.